Nessa semana, a taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, caiu 0,25 pontos percentuais. Caiu para 14,5%. Vamos entender nesse vídeo qual é o impacto disso para a economia, para os seus investimentos, que é, com certeza, o mais importante. Queda da taxa Selic em 0,25 pontos percentuais. É um processo natural a Selic cair, né? Já estava sendo esperado, o mercado todo já esperava isso. O que isso significa? Vamos tentar fazer aqui uma análise sobre essa queda dos juros no Brasil e se vai continuar caindo. O mais importante não é queda, 0,25% não quer dizer absolutamente nada, não faz impacto nenhum, não faz nem cosquinha na economia, não faz nem cosquinha na inflação, não serve para nada. O mais importante dessa queda é a própria queda, a sinalização de queda e mais ainda, se vai continuar havendo queda. Isso que é importante entender. A gente vai entrar num novo ciclo de queda dos juros ou não? Essa que é a resposta que todo mundo quer saber. Por quê? Se a gente entrar num ciclo de queda dos juros, isso vai ser positivo para o investimento em ações. Se não, se for apenas uma quedinha, de repente movida por um interesse político ou porque está chegando as eleições, pode ser que não tenha o resultado esperado. Então vamos entender o que eu acho, eu vou te contar qual é a minha visão sobre essa situação. Então a gente sabe que tem uma grande pressão sobre o Banco Central para a redução da taxa de juros, mas a taxa de juros é o principal instrumento de controle da inflação. E o que me preocupa é o seguinte, a inflação no Brasil aumentou muito, principalmente por conta desses eventos externos, de tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Olha que maluquice, né? O Oriente Médio, a crise toda lá no Oriente Médio, do Irã, dos Estados Unidos e Israel, isso está impactando no Brasil, na inflação do Brasil e impacta no futuro da taxa de juros. Na minha visão, a gente já está sentindo impacto na inflação. O IGPM, em abril de 2026, bateu 2,73% só no mês de abril. Em março foi 0,5%. Então você vê que já aumentou e quase 2%. O IGPM por conta, obviamente, do aumento do preço da gasolina, aumento do preço do diesel, aumento do preço do frete, tudo isso impacta muito a inflação. E esse impacto deve continuar, porque o preço do petróleo ainda não caiu, ainda continua tendo confusão lá. O petróleo, inclusive, bateu $110 essa semana, então parece que não é uma crise que vai ser uma crise passageira. A visão do mercado todo, Boletim Focus, esperança que no final de 2026 a taxa Selic seria de 9 a 10%. Eu nunca acreditei nisso, continuo não acreditando. Essa expectativa do mercado que é determinada, está estampada no Boletim Focus, que é o boletim do Banco Central, essa expectativa hoje já está em 13%. E eu acho que 13% ainda é um número otimista. Se cair para 13%, vai ser forçação de barra, porque a inflação deve subir. E se a inflação subir, dificilmente o Banco Central vai reduzir ainda mais a taxa de juros. Então a minha expectativa é que possa ocorrer de repente mais uma queda de 0,25 e depois, se continuar a inflação, se continuar essa crise internacional, a taxa de juros vai ficar na faixa de 14%. Mas no final do ano tem eleições, né, e tudo pode mudar. Tá? Então a gente não tem como saber também o resultado das eleições. Mas vamos falar um pouco então sobre estratégia de investimento e o impacto dessa Selic. Primeira coisa, por que a taxa de juros é tão importante para o investidor? Então imagina hoje, você está ganhando 14% na renda fixa sem fazer nada, sem fazer esforço. Então é muito difícil você competir com isso. Se a taxa de juros começa a cair de 14%, 15%, imagina que ela cair para 6% por ano. Então a taxa de retorno da renda fixa vai cair aí mais da metade. Então as pessoas vão começar a trazer dinheiro da renda fixa para o mercado de renda variável, para ações, fundos imobiliários. O empresário que quer comprar uma máquina, por exemplo, para ampliar sua produção, o que ele faz hoje? Ele deixa o dinheiro guardado, porque ele está ganhando 14% na renda fixa. A taxa de retorno do investimento tem que ser muito alta para ele se animar de fazer o investimento, para ele pegar um empréstimo para fazer o investimento. Então, quando a taxa de juros cai, o empresário ele se motiva a pegar aquele dinheiro que está parado e investir na empresa dele, porque o retorno vai ser maior do que o investimento de 6%, 5% por ano. Taxa de juros mais baixa incentiva o investimento produtivo, porque o investimento na produção se torna muito mais rentável do que o investimento financeiro. Esse é o impacto da taxa de juros na economia. Para a estratégia de investimento, uma queda de 0,25
não muda absolutamente nada. Mesmo que ocorra várias quedas de 0,25 nos próximos períodos, a sua estratégia de investimento não pode ficar mudando toda hora. Você tem que ter uma estratégia única, um plano de investimentos que tem renda variável, tem renda fixa, tem investimento em dólar, e você vai fazendo rebalanceamentos entre essas fatias da sua pizza. Isso que é mais importante o investidor entender. Você tem que ter uma estratégia que seja adequada para qualquer cenário. E com certeza a sua carteira não deve estar adequada, porque 90% dos investidores têm uma carteira toda picotada. A estratégia do investidor é mais ser levado pela maré do mercado financeiro, do que ter uma estratégia sólida onde ele determina o seu objetivo, o que ele quer. Se você quer receber aí uma análise, eu vou te ajudar a analisar a sua carteira de investimentos. Vou deixar o link na descrição. Você vai lá, preenche os dados e a gente vai marcar uma reunião individual para analisar a sua carteira junto com você. A gente vai fazer um plano e você vai receber esse plano para você fazer as modificações que quiser fazer ou não na sua carteira. Então vou deixar o link na descrição, isso vai te ajudar muito. E se você gostou desse conteúdo aqui, se você achou legal esse conteúdo, se você quer que eu fale mais de economia, coloca nos comentários. Já deixa também seu like e me segue aqui, que é muito importante você estar participando junto aqui no meu canal. Forte abraço, até a próxima.